Boa noite, pessoal. Mais uma noite com o Ponto Crítico. A cada semana, um entrevistado diferente para poder tratar de assuntos relevantes, da atualidade, importantes. E o assunto de hoje é bastante compatível com o que eu acabei de falar, né? Nós vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre campanhas eleitorais. E o Leonardo Aires, que é padrinho desse programa, que estreou inclusive esse programa, né? Me indicou uma colega, uma companheira dele também, pesquisadora, mestre, doutoranda, para poder falar um pouco sobre esse assunto, né? Minha convidada de hoje é a Bárbara Lima, mestre e doutoranda em ciência política na Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora da área de mídia, partidos e eleições. Ela que vai dividir um pouco do conhecimento dela nesta área. E nesse ano de eleições e também de período tão conturbado desde a última eleição presidencial, né, parece que o tema político é uma coisa que tomou conta das redes sociais, isso está muito claro, né, mas das nossas vidas como um todo, né? Então, eu fiquei muito feliz com a indicação, agradeço o Leonardo. E mais que isso, agradeço a Bárbara por aceitar o convite, né? Hoje nós estamos com uma produção um pouco diferente, eu quero dividir com as pessoas que estão assistindo a live, que nós estamos tentando migrar para uma possibilidade de transmitir para outras redes sociais. E é por isso que talvez eu vou ficar um pouco perdido assim, mas quem está assistindo já entende, né? A Bárbara já está na tela já ou ela entra, Luiz? Ah, tá bom. Então é isso. Ó. Tá vendo? Isso já é de produção, né? Então, então agora eu vou. Tipo o programa da Globo, né? Vem pra cá, Bárbara. Seja bem-vinda. Já tá na tela? Já. Oi, Bárbara. Oi, boa noite para quem está assistindo aí a gente. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre propaganda eleitoral, mas eu queria começar agradecendo pelo convite do professor Renato e também pela indicação do meu colega Leonardo, que confiou na minha pessoa e no meu trabalho para vir aqui conversar com vocês. Ô, Ô, Bárbara, Bárbara, eu tenho eu tenho certeza que certeza o que o Leonardo não dá Leonardo não tiro no dá tiro no escuro, né, escuro, né, Bárbara? Bárbara? Não só Não confiou, confiou, mas é mas é porque porque você você realmente realmente é é muito muito competente, competente, né? né? Ô, Ô, Bárbara, Bárbara, você você trabalha com trabalha um com um tema tema espinhoso, né? espinhoso, Que né? Que é falar é falar sobre sobre eleições, né? eleições, né? Em primeiro Em primeiro lugar, eu lugar, eu gostaria, na gostaria, na verdade, de saber verdade, de de saber de você você sobre sobre essa essa sua sua caminhada, caminhada, essa essa sua sua escolha, escolha, que é que é algo algo que que a a gente gente sempre sempre fala fala aqui, aqui, a a gente gente sempre faz, né? faz, né? Da Da escolha escolha pela pela ciência ciência política, política, certo? certo? Como é que foi Como é sua que foi sua chegada até chegada até a a ciência ciência política? política? Conta Um para nós um pouquinho pouquinho da sua da sua carreira e carreira e mais mais tarde, tarde, inclusive, não é? inclusive, não é? Quando Quando da sua da opção sua pelo opção pelo mestrado, pelo mestrado, pelo doutorado, doutorado, especificamente desse especificamente tema. desse tema. Legal. Bom, eu não sei exatamente quando eu decidi que eu ia seguir para a ciência política, mas eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de política. E durante o ensino médio, eu tinha essa ideia fixa que eu queria fazer jornalismo. E por algum motivo, eu achei que ciências sociais seria uma área correlata ao jornalismo. E eu resolvi prestar ciências sociais, porque eu sou formada primeiramente em ciências sociais. E eu Uhum. passei, não passei em jornalismo, passei em ciências sociais e fui fazendo a UFSCar, né, que foi o curso que eu mais me identifiquei. E dentro da UFSCar, a gente é obrigado não, a gente pode escolher fazer ênfase em uma das três grandes áreas, que é antropologia, sociologia e ciência política. E durante da graduação, eu descobri que realmente a minha afinidade, até por querer jornalismo e gostar de jornalismo, que eu já tinha um pezinho ali na ciência política, e logo no segundo ano de faculdade eu comecei a fazer iniciação científica, participar de projetos, conseguir bolsa de iniciação, e a minha primeira pesquisa foi em 2011, foi Aham. sobre o uso social, o uso social da internet pelos partidos políticos. Então, lá em Ó. 2011, eu comecei estudando como os partidos políticos utilizavam as redes sociais para a comunicação interna. E aí uma coisa levou a outra, né? Eu fui me especializando dentro da área de ciência política, mais especificamente agora comunicação política. E como eu já estava envolvida em projeto de iniciação e etc., eu fui para o mestrado. E aí no mestrado eu comecei em partidos políticos, aí eu migrei para a área de comunicação política e fui fazer o meu mestrado sobre a campanha presidencial de 2014. Hum. Então, a minha dissertação é sobre a agenda temática dos três principais candidatos das eleições de 2014. E aí, a minha tese, como dizer, você já está todo envolvido ali naquele meio acadêmico produzindo, a minha tese derivou disso aí.
E aí agora eu estou analisando as eleições de 94 a 2014. Então eu estou olhando todo o histórico eleitoral do Brasil, pós-redemocratização, menos a eleição de 89, que foi que a gente considera uma eleição fronteira, até 2014. Mais ou menos isso. Então, uma coisa foi puxando a outra. Que legal. E aí, de modo que você já está bem imersa no mundo político, né? Ô, Bárbara, e que interessante você falar, por exemplo, de 2011, já estudando a influência ou o uso das mídias sociais, né, das redes sociais na internet, na campanha, na eleição. E é interessante a gente observar, não é, o quanto essa questão tem evoluído muito e com muita rapidez, né? Sobretudo se a gente comparar, por exemplo, né? Na verdade, eu peço para que você faça essa comparação desse momento inicial do seu estudo com, por exemplo, a última eleição presidencial, né? Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto outras eleições internacionais, como o uso da internet foi potencializado, inclusive até decisivo para essas eleições, não é? Sim. Interessante você pontuar isso. Atualmente, a minha tese é sobre a propaganda televisiva. Então, eu estou um pouco na contramão da corrente, né, do hype da ciência política agora, que está estudando redes sociais. Mas eu comecei com a internet justamente porque, na época, começaram a surgir vários estudos sobre o uso da internet para a organização partidária, como a Web 2.0, né, que se falava na época, ia auxiliar na modernização das campanhas, na profissionalização das campanhas. Então, o que é a modernização e a profissionalização das campanhas? É deixar as campanhas eleitorais cada vez mais com um tom de marketing e menos com um tom de propaganda política, sabe? A gente pensar, por exemplo, né, o pessoal que tem um pouquinho mais de 20 anos aí, ou quem é entusiasta dessas coisas, de lembrar lá dos primeiros programas eleitorais, que era uma coisa menos produzida, né? O candidato era mais... Desculpa. A imagem era mais tosca, o discurso não era mais trabalhado. E a gente pensar nas eleições mais recentes, né? Onde já tem uma produção maior, um emprego de técnicas de audiovisual, até a mudança do tom do discurso. Se a gente pensar, por exemplo, no Lula, né? O Lula operário, lá de 94, e o Lula 2002, que é o Lula Paz e Amor, Abraçando a Estrela, né? Então, assim, é interessante a gente acompanhar essa evolução, e a internet, ela entra nesse caminho. Geralmente, a gente gosta de falar que o boom da internet começou em 2008 com o Obama. Em 2008, ele usou o Twitter para arrecadar dinheiro para a campanha. Então, só para contextualizar, se eu estiver falando muito, você me fala. Não, Bárbara, deixa eu te dizer. Aqui é o convidado que tem que falar. E eu estou aqui escutando e com muita atenção. Pode ficar à vontade. Então, retomando, então a gente fala que, né, o marco, né, do advento da internet nas campanhas eleitorais é a eleição do Obama de 2008. Então, para quem não sabe, nos Estados Unidos, as campanhas presidenciais, eles vão atrás das doações, né, tanto de empresa quanto de pessoas físicas, para financiar a campanha, porque lá o dinheiro sai do candidato. Então, quanto mais dinheiro ele tem disponível, melhor é para a campanha. E o mesmo vale para a campanha eleitoral. No Brasil, a gente tem uma campanha eleitoral que ela é gratuita e reservada por uma legislação. Então, ela é dividida proporcionalmente, né, pelos partidos, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, e nos Estados Unidos ela é paga. Então, o que o Obama fez? Ele usou a popularidade dele no Twitter para arrecadar dinheiro. Aí foi nesse ponto que todo mundo falou, opa, a gente tem que olhar esse fenômeno aqui, e foi se tocando, começaram a surgir estudos, né, sobre Facebook, tem até estudo sobre o Orkut, lembram do Orkut? Morreu, mas foi estudado, então o pessoal começou a analisar essas movimentações. A partir de 2012, 2013, quando a gente teve a Primavera Árabe, as manifestações no Brasil, foi que a internet tomou um corpo maior na campanha e começou a assumir o protagonismo. E aconteceu o que aconteceu em 2018, né? Que ela foi o WhatsApp, principalmente, foi o grande protagonista da eleição. Verdade. E interessante, assim, pensar da sua fala, você disse, por exemplo, eu estou, na verdade, na contramão, porque eu estou estudando televisão,
Mas a televisão é uma frase, né, que estudando hoje eu destaco, né, que a televisão é o melhor veículo para informar, enquanto a internet é o melhor para engajar, né? E aí, ou seja, como na verdade, mesmo com a evolução da internet, a gente não, as campanhas, elas não prescindem da televisão, na verdade, a televisão é muito importante até para validar, digamos assim, o candidato, né? Você falou sobre a questão da modernização das campanhas, né? A personalização e a profissionalização, né? Como consequência disso, a gente tem uma centralidade da imagem do candidato, né? Que é algo no Brasil, digamos assim, que salta aos olhos, né? Em detrimento do partido, a gente tem toda uma personificação do candidato, não é? E interessante essa comparação que você está fazendo com os Estados Unidos, até porque nós temos diferenças entre os dois sistemas e as duas campanhas, não é? Mas de que modo você avalia isso, não é? Quer dizer, essas campanhas que são todas montadas em cima de um candidato, e de que modo isso ressoa, por exemplo, na própria organização política no Brasil, não é? O candidato que tem uma força sobre o partido, que é o chefe, que é quem decide, não é? Isso agora, hein? Existe uma discussão sobre qualidade de informação nas campanhas presidenciais, justamente pegando nesse ponto. Então, assim, a gente tem que pensar, primeiro, que essa tradição personalista das campanhas presidenciais, as campanhas eleitorais de modo geral no Brasil, elas são anteriores a qualquer tipo de campanha, né? Quando a gente estuda clientelismo, por exemplo. Então, lá atrás, você que é professor de história pode falar melhor, então lá atrás a gente já tinha a política fortemente ligada à imagem de uma pessoa, que na época eram os coronéis, né? Eles exerciam uma influência financeira e física na região que forçava as pessoas a votarem neles, né? Mas era um tipo de... Era uma influência mais, vamos dizer, violenta do que é hoje em dia. O grande problema da gente ter uma política muito personalista e, por consequência, uma eleição muito personalista, que a gente pode, por exemplo, a gente acompanhou com muito afinco nessa última eleição, porque, por exemplo, quem era o PSL antes do Bolsonaro surgir? O PSL era um partido que praticamente não tinha representação no Congresso, mas foi um partido que cresceu muito com a eleição e com a imagem do Bolsonaro. Então, quando a gente tem esse atrelamento, essa identificação do eleitor com o político, é bom para puxar voto. Vamos lembrar do Tiririca. Pois é, o que aconteceu com o Tiririca? Foi justamente... Ele errou na previsão dele, não foi? Errou bastante. Porque pior, né, do que estava, ficou, na verdade, né? Ficou, e muito. Né? Então, assim, se o Tiririca se fosse candidato, eu não votaria nele hoje em dia. Pela mentira. Pela mentira. Então, assim, quando a gente tem essa forte associação com a imagem do candidato, a gente tem um problema de informação política, porque daí as pessoas, elas deixam, né, ou as pessoas deixam de ir atrás da informação da agenda, da proposta, do plano de governo, e, por outro lado, o partido também tende a privilegiar a construção da imagem do candidato dentro da campanha eleitoral a apresentar uma agenda de propostas, que é o que eu olho na minha tese, né? Como que isso evoluiu ao longo do tempo. Então, os partidos de 94 até agora, eles estão apresentando mais propostas ou menos propostas? Porque o senso comum diz, partidos apresentam menos propostas e eles apresentam uma tendência centrípeta. O que é isso? Eles começam a moderar o discurso, se aproximar no centro, para não perder voto. Ou seja, o exemplo do Lula que eu citei anteriormente, né? Ele passa por uma total reconstrução de imagem justamente para se aproximar do eleitorado, porque os estudos, né, quem trabalha com imagem, com semiótica, mostra que as pessoas tendem a se identificar melhor com a imagem da pessoa moderada. O que em 2018 aconteceu totalmente o contrário. Né? Porque o Bolsonaro é o oposto dessa figura moderada. Bárbara, com perdão da palavra, assim, a gente, no Brasil, a gente faz político ou a gente faz amor, né? Porque eu me explico com essa fala, né? Parece que é muito sentimental a nossa relação, muitas vezes. Agora, com esse auxílio necessário, inclusive, né? Desses R$600,
e essa mudança no Nordeste que se identificou, na verdade, a gente, portanto, tem uma comprovação, que todos nós já sabíamos também, de uma dependência da ajuda estatal, quer dizer, do subsídio estatal, né? Mas, em linhas gerais, dentro dessa análise tão brilhante que você está fazendo, como que você desenha exatamente o eleitorado brasileiro nesse sentido, né? A mistura de tudo isso, quer dizer, nós temos sujeitos racionais que vão atrás dessa agenda, porque pouco se fala, parece que nem dá muita ênfase nessa agenda. Se a gente, por exemplo, for pegar de novo o Bolsonaro, se você me perguntar, até como professor, eu não sei dizer, por exemplo, de uma promessa de campanha que não seja essas, né, de venda de estatais, enfim, essas questões maiores, mas em linhas gerais, quer dizer, quantas páginas tem o programa do Bolsonaro, né? Ou teve o do Haddad, ou teve da Marina. Parece que nós, como eleitores, não estamos muito preocupados com isso, né? E aí a gente volta no problema da qualidade da informação política, né? Então, o grande desafio da campanha eleitoral, ela ser mais informativa para o eleitor e menos persuasiva, né? Na realidade, o partido está fazendo a campanha para angariar voto, né? O turnout, né? O resultado para a gente não importa muito, importa para eles. Agora, sobre essa questão, eu acho que eu acho que no Brasil a gente tem muito essa questão cultural de se envolver sentimentalmente com os fatos, né? Então, até por esse clima de polarização política que tem, né, que se estabeleceu no país nos últimos tempos. Então, e a gente tem que pensar também que a gente não tem exatamente uma educação política, não é todo mundo que tem acesso à informação, não é todo mundo que tem qualidade da informação que obtém. E aí a gente tem esse desafio da internet, porque ao mesmo tempo que a internet está ali para fornecer a informação rápida e acessível para as pessoas, do outro lado ela pode não fornecer uma informação confiável, uma informação segura. E aí a gente cai na discussão da desinformação, das fake news, etc. Por outro lado, pode acontecer a mesma coisa na televisão. Fake news não é um fato exclusivo da internet, ela já acontecia. Privilégio da internet, né? Ela só foi transportada a gente fala do off para o online, né? Então, só que obviamente, meios tradicionais de comunicação, elas eram mais difíceis de acontecer porque você tem um processo editorial que a gente não tem nas redes sociais. Então, eu acho que nós, enquanto brasileiros, temos esse desafio, né? De encarar a política menos como um futebol, né? Um Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu. Não sei qual é o derby que as pessoas gostam de usar aí para comparação. Aqui é muito assim, também, Fla-Flu. É Fla-Flu. E olhar com uma perspectiva mais racional, entendeu? Mas isso é uma questão cultural. É desde como a gente vota no nosso município e acaba refletindo em como a gente vota nacionalmente. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Muito. Mas isso é mais uma questão... é mais uma percepção pessoal. E só para concluir no que você falou, por exemplo, dessa questão do auxílio e das emoções, a Esther Solano, que é uma professora de ciência política da USP, ela tem desenvolvido um trabalho muito legal, ela está entrevistando os eleitores do Bolsonaro, ela quer entender por que as pessoas votaram no Bolsonaro. E ela está fazendo uma survey em território nacional e os resultados preliminares dela estão mostrando que as pessoas se identificaram muito com ele por conta dos valores tradicionais, né? Esse resgate de valor de família e etc. E essa semana ela soltou uma frase que eu não vou saber reproduzir ipsilíteris, mas é alguma coisa nesse sentido, que falando sobre essa questão do auxílio emergencial e da aprovação do Bolsonaro, que subiu, né? Ele tem se mantido ali entre os 30% e 40%, mesmo nesse contexto desastroso. Então, é aquela coisa, para quem tem fome, né? Para quem está com fome, a ideologia não importa, a ideologia vem em segundo lugar. Então, a gente tem essa cultura mais imediatista, a gente vai associar quem está fazendo bem para a gente no momento. Então, as pessoas associam o auxílio ao governo, e aí você cria esse vínculo quase afetivo, né? Do político com o eleitorado. E por isso a perpetuação da política assistencialista, né?
Ô, Bárbara, então nós vamos falar sobre campanhas eleitorais, não é? E aí, nós temos algumas mudanças ao longo do tempo, né? Em relação ao que é permitido e ao que não é permitido, né? Só para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, e depois também a mesma coisa no YouTube, no Facebook, né? O que pode para este ano, né? Colar adesivo de carro, fazer propaganda em via pública, fazer anúncios em jornais, contratar panfleteiros, contratar cabos eleitorais, arrecadar dinheiro por vaquinhas virtuais, o conhecido crowdfunding, né? Propaganda paga na internet, ou seja, impulsionada. O que não pode, bater recorde em gastos de campanha, filiar-se em cima da hora e querer ser candidato, receber dinheiro de empresas, colocar placas, cavaletes, bonecos, afins em espaços públicos, outdoors, inclusive eletrônicos, fazer showmícios, imprimir material não identificado. Né? Nessa sua viagem neste mundo da campanha eleitoral, né? O que você tem notado, digamos assim, de maior mudança dos últimos tempos? A gente teve, por exemplo, na campanha de 94, eu acho, né? A gente teve a primeira mudança significativa na legislação eleitoral, né? Quando foi proibido, por exemplo, a presença de terceiros, né? E a gente teve depois uma mini reforma, né? Isso eu vou deixar para você desenhar para a gente, né? Por gentileza. Sim, então vamos lá. O que acontece com as campanhas eleitorais aqui no Brasil? A gente tem um modelo de campanha eleitoral que ele é uma jabuticaba, né? Ele é especial. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação eleitoral desde 1962. Foi a primeira regulamentação. Na realidade, o Código Eleitoral Brasileiro foi feito em 1930. Uau! Lá atrás, e depois ele foi revisto em 1962. Só que durante esse período, a propaganda ela era paga. E era feita só no rádio, porque a televisão não era difundida. E qual era? Só que assim, era paga só no rádio, mas tinha que ter uma rotatividade certinha lá entre os candidatos. Mas como tem uma propaganda paga num meio de comunicação que a gente sabe que até hoje é monopolizado, né, por certos atores e certas famílias, o que acontecia? Poucas pessoas tinham acesso à campanha eleitoral. Então, você não tinha exatamente uma competição democrática, né? Porque nem todo mundo tinha um pé de igualdade. E aí, essa legislação ela foi evoluindo até 74, no período militar, que quando surgiu a Lei Falcão, né, que proibiu tudo, não podia debate, podia só que nem eu tô aqui, assim, só o candidato falando do currículo dele, eu sou fulano, eu vou fazer isso, eu sou médico, e acabou. Isso só Bárbara, foi acabar vou te interromper só para a gente frisar isso, porque você sabe que uma das lendas difundidas, né, nesses últimos tempos é que, na verdade, não havia censura na ditadura, né? Prova disso é a própria Lei Falcão que você acabou de dizer, né? Ou seja, Sim. nem os candidatos, quer dizer, e mal havia essa disputa, né? Porque se tratava de uma ditadura, né? Mas no momento em que se permitia, eles tinham também um roteiro a seguir, não é isso? Sim, sim. É até engraçado você falar isso, porque quando a gente pesquisa sobre a história do HGPE e vai atrás dos textos, eles falam que durante esse período de 62 em diante, não haveria censura prévia. Ou seja, eles não iam pegar o programa, falar assim, não, você não pode, não gosto da sua cara, você não vai fazer a propaganda. Só que eles tinham uma série de restrições. Não podia falar de guerra, não podia falar de, sei lá, religião, não podia... Tinha uma série de coisas que eles não podiam falar, então eles eram realmente muito limitados. Só o que aconteceu? Se eu não me engano, eu posso passar um dado errado, mas numa eleição, vou tentar lembrar, 74, o MDB da época, ele conseguiu muito eleitorado por causa da propaganda política. E foi logo em seguida que o regime militar entrou com a Lei Falcão, porque eles precisavam controlar o crescimento do Conter MDB. aquilo. Eles precisavam conter. Como você conter uma célula? Você corta a comunicação, né? Então, é interessante a gente ressaltar que isso foi até 82, né? Quando a gente começou a retomada lenta e gradual. Só que, na realidade, foi só em 89, 88, 85, gente, ó,
fui embora lá. Foi só depois da redemocratização que as coisas começaram a se normalizar e um pouquinho antes que a propaganda virou pública, então de acesso gratuito. Então a gente tem que pensar que todas essas evoluções do HGPE até hoje vieram com a intenção de deixar ele mais equânime, ou seja, todos os partidos terem acesso à propaganda política gratuita, todo mundo ter um espaço de contato direto com o eleitorado. Ô, E aí, Bárbara, o que mais? esse gratuito, na verdade, ele é gratuito para o partido, mas não para o país, né? Não é para o país, porque na realidade, se eu não me engano, esse tempo, né, deduzido da TV aberta, ele pode sair como incentivo fiscal Exato. para a emissora. Então, ele não é essencialmente gratuito, só que pela legislação ele impede, por exemplo, que o PSDB vá lá e compre 2 horas na grade. Uhum. Entendeu? Esse é o objetivo da legislação, impedir que eles comprem espaços que os outros candidatos não tenham as mesmas condições de comprar. A ONG Contas Abertas afirmou que em 2016 foram gastos 576 milhões de reais em isenção de impostos para os veículos de comunicação, exatamente como remuneração ou pagamento da propaganda eleitoral, que a gente chama de gratuita, mas eu acho muito interessante a gente frisar que ela não é gratuita, né? Sim, sim. E uma coisa que a gente tem que frisar também é que as campanhas eleitorais do Brasil, elas são absurdamente caras. Então, quem tiver curiosidade pode entrar lá no site do TSE, numa aba que chama Divulga Candidatos, e você consegue acessar a prestação de contas, teto de gastos, despesas. São valores astronômicos. Se vocês olharem, por exemplo, 2014, que foi antes da reforma eleitoral de 2015, teve um candidato que gastou 42 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E é dinheiro que vinha de onde? De doação de empresa, de doação de pessoa pública, né? Às vezes de fontes que não conseguiam ser rastreadas. E aí a evolução da legislação eleitoral ela vem nesse sentido, né? Ela tem alguns problemas, como, por exemplo, como você já citou, que são essas restrições de comunicação. Então, eles têm diminuído os espaços de propaganda eleitoral. Por exemplo, como eu já falei lá no começo, eu falei e você acabou citando agora também. Então, se a gente lembrar, quem tem mais ou menos a minha idade, assim, ou a sua, se a gente pensar quando a gente era criança... Eu já tenho muita já. Ninguém precisa saber. Mas a gente pensar, candidato que dava camiseta, régua, caneta, chaveiro, pirulito, chinelo, dentadura, cesta básica, né? Ou chegava na árvore da vizinha e pendurava um monte de papel, fazia aquela bagunça e tal. Então, a legislação eleitoral ela cortou todo esse tipo de comunicação, que era um pouco desagradável e também era entendida como favorecimento político, né? O que faz sentido, mas também cortou tempo de televisão. Então, a propaganda na televisão, ela diminuiu de 60 para 35 dias. Então, eu não sei se as pessoas têm lembrança, mas, tipo, horário gratuito de propaganda eleitoral demorava 1 hora por bloco. Eram tempos infinitos de pessoas falando e não sei o quê, e aquela coisa super monótona. Hoje em dia, a última eleição de 2018, o primeiro turno foram 12 minutos cada bloco. Então, foi uma coisa muito mais rápida. Mas então, isso na sua visão, isso é positivo ou isso é negativo, na sua visão, para o processo eleitoral? Olha, a gente conseguiu... Eu tenho um trabalho sobre dinâmica financeira de campanhas e a gente conseguiu constatar que, de fato, a receita das campanhas diminuiu. Então, eles estão gastando menos, mas eles ainda estão empregando mais dinheiro no setor comunicacional, que é o mais importante para uma eleição. Só que a gente tem alguns problemas, né? Por exemplo, a gente tem essa discussão do fundo partidário que ressurgiu esses dias, né? Porque o Bolsonaro se colocou contra o fundo partidário e aí ele perdeu essa agenda, porque se ele se colocar contra o fundo partidário, ele se coloca contra o Centrão e aí ele vai se meter numa confusão. E esses novos modelos de cálculo de fundo partidário e de tempo de tela,
prejudicaram muito os partidos pequenos. Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegar partidos como o PSTU, o PCO, eles não vão ter um espaço igualitário de campanha, né? O Bolsonaro mesmo, como eles acho que o PSL tinha um deputado, ele pegou a cota mínima de tempo de televisão, que foi 8 segundos, enquanto o PSDB tinha mais de 5 minutos. Então, assim, não bastante é necessariamente... É bastante desigual, né? Eles fazem o cálculo proporcional por representação, só que ainda assim o espaço é desigual. Do mesmo jeito que o acesso do fundo partidário também é desigual, porque ele é dividido na proporção da representação. Ou seja, não são todos os partidos que têm o mesmo acesso que os partidos grandes, como o MDB, PSDB, PT, DEM e etc. Então, assim, a legislação ela é boa, porque ela controla a campanha, não vira terra de ninguém, né? Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, que eles, enfim, tem a última eleição, tem uma propaganda horrorosa do Donald Trump, de, sei lá, 10 minutos dele falando mal da Hillary Clinton enquanto ela tosse. Mas isso lá é permitido, né? É permitido. Esse tipo de propaganda, a gente fala propaganda é uma negativa, pegada é permitido. diferente, não é? É uma propaganda Sim, ofensiva mesmo, né? Sim, eles têm um estilo de campanha muito mais agressivo, né? O que a gente não tem no Brasil graças à legislação eleitoral, que ela dá uma regulada. Então, se a gente pegar as disposições sobre propaganda na internet, a maioria prevê isso, né? Para justamente não deixar a competição, né, a disputa virar uma baixaria de um ofendendo a moral do outro. Então, a legislação prevê isso, o que não acontece nos Estados Unidos. Então, né, o Trump pode falar shenanigans lá, qualquer coisa, e ele pagou para a campanha, ele fala o que ele quer, né? Se não foi bom, vai para a corte. Mas é interessante porque, na verdade, nós temos, entre muitas diferenças, né? Quando a gente, por exemplo, faz a análise das campanhas mesmo de empresas como Pepsi, Coca-Cola, se você vai lá consultar lá no YouTube, por exemplo, as propagandas são muito mais diretas na crítica ao concorrente do que, por exemplo, a gente tem isso no Brasil, né? Isso no Brasil não é permitido. Então, assim, e nem culturalmente nós temos esse tipo de posicionamento de campanha de propaganda de empresas particulares, né? E aí, como a gente tem, portanto, nos Estados Unidos, como você bem está dizendo, essa diferença tanto na legislação quanto também, né, no entendimento da liberdade de expressão, né? Que é algo que agora nós estamos discutindo aqui também entre o que é liberdade de expressão, o que é campanha política, o que é ofensa, né? Bárbara, a sua pesquisa, ela se centra, pelo menos uma delas, né, se centra em 4 dos maiores partidos políticos brasileiros, né, o PT, o PSDB, o PMDB e o DEM, né, e como esses partidos vêm utilizando a internet, né. De novo, em se tratando dos caciques que você falou, né, e esses partidos têm muito deles, né, o que você percebeu do uso da internet, que está mais ligado, digamos assim, com uma vibe mais jovem e de jovens, né? E como isso tem oxigenado esses partidos? Interessante você perguntar, porque essa pesquisa é aquela pesquisa lá de 2012, que foi a primeira que eu fiz, né? E talvez eu retome ela depois do seu comentário. E eu fiz ela a nível municipal. Eu fiz em São Carlos e Santa Gertrudes, que é um município médio e um município pequeno aqui do estado de São Paulo, que é da região que eu moro. E eu fiz entrevistas, né? Eu fui atrás do secretário de comunicação, dos líderes partidários, e na época eu consegui constatar algumas coisas, como, por exemplo, nem todo diretório municipal tem um secretário de comunicação. Às vezes o diretório municipal é uma pessoa. Ele faz tudo, ele é recursos humanos, tudo. Ele faz tudo, ele é o diretório, ele é o partido naquele momento. E na época, eu tive contato com um rapaz, que acho que ele era prefeito aqui de Santa Gertrudes, que ele tinha mais ou menos a minha idade. E das pessoas que eu entrevistei, ele foi a pessoa que mais falou assim, não, a gente está investindo em redes sociais, a gente tem a página do partido lá no Facebook, a gente tem um grupo de discussão, a gente usa o e-mail para se comunicar, porque na época o WhatsApp nem era difundido ainda. Não, é verdade, né? 2012 não.
E os outros que eu entrevistei, até de partidos mais estruturados, mais organizados no interior de São Paulo, eles falam, não, a gente manda o jornalzinho, a gente manda o e-mail, e tá tudo certo. E recentemente eu sei que uma colega minha fez para a tese de doutorado dela algumas entrevistas nesse sentido, e ela viu isso também, que, né, nesses diretórios menores, eles tendem a usar os meios mais tradicionais de comunicação ainda. Meio mais tradicional de comunicação agora é e-mail, tá? Não é mais o panfletinho. Mas, assim, eles ainda veem importância na televisão e eles buscam esses canais de comunicação mais formais, que não são tão aplicados às redes sociais. Só que, assim, Mas isso de é interessante 2012 para porque... cá, mudou totalmente. Mas isso é interessante porque muitas vezes a gente também faz uma análise dentro da bolha e a gente tem em torno de 35% da população brasileira que sequer tem acesso à internet, né? Então, de novo, por mais que nós falemos muito do protagonismo do WhatsApp, por exemplo, na última eleição, com certeza nós ainda temos um peso dos meios de comunicação tradicionais que, olha, são 34%, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, da aprovação do Bolsonaro nesse momento, está nisso, não está 34%, 37%, né? Tá em 37%, sim. Isso, exatamente. Ou seja, é quase isso de gente que não tem acesso à internet, né? E que, claro, nós estamos falando dentro disso, quer dizer, quantos serão eleitores, mas com certeza um número expressivo, né? Legal você citar isso, porque é uma coisa que eu estudo, que eu escuto muito quando eu vou apresentar meus trabalhos sobre televisão, né? Ou quando eu falo que eu estudo televisão, o que eu mais escuto mas e a internet? Legal, a internet ela foi sim protagonista, ela é sim importante, ela desenvolveu um papel de ator político, principalmente o WhatsApp nessa última eleição, só que como você disse, ela ainda não tem tanta permeabilidade no território nacional, né? A gente está acompanhando isso agora com a questão da pandemia e das aulas online, né? O tanto de alunos que não têm acesso à internet ou não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, assim, se as pessoas mais ou menos nessa faixa etária, né, que já estão mais conectadas, mais ligadas com o mundo, têm essa dificuldade de acesso, e as pessoas mais velhas, né? E as pessoas que moram em regiões precárias, né? A internet não chega, mas o sinal da Globo chega. O sinal da Record chega, né? Então essas pessoas elas ainda assistem jornal, elas ainda assistem novela. Então acaba que o Jornal Nacional, o horário gratuito de propaganda eleitoral na TV, ainda são as fontes primárias e mais confiáveis de informação política, né? A última pesquisa brasileira de mídia de 2016, eles não atualizaram mais, eu também não acho que vão fazer outra, porque já era para ter saído, né? Eu acho que o governo resolveu deixar para lá. Ela mostra que cerca de 83% da população tem a televisão como principal fonte de informação. Então, assim, os jornais impressos declinaram, só que a televisão e o rádio ainda estão ali em primeiro e terceiro lugar. Ou seja, a internet ela ocupa o segundo lugar, mas ela ainda tem essa questão logística, ela ainda não chegou em todos os lugares. Ela aumentou, saiu uma pesquisa esses dias que eu acho que ela já passou para 60% de alcance, se eu não me engano. Só que não é uma pesquisa, né, do governo. Foi algum instituto que soltou, não lembro exatamente qual, eu posso te informar depois. Só que ainda assim, é 60% do território. A gente ainda tem 40%, e a gente nem sabe, né, se esses 60%, quantos por cento correspondem a eleitorado ativo. Então, é complicado, é a gente olhar mais criticamente, assim, a internet não só pela informação, pela editoração da informação, mas também pelo alcance, né? A gente não achar que, pelo menos é uma coisa que eu tenho que defender, né, por causa da minha tese, eu tenho que puxar um pouquinho o saco. Assim, opa, peraí, ok, legal, vamos ver o que está acontecendo aqui com a internet, por que explodiu, vamos controlar, como é que a gente faz para regular esse tipo de comunicação, né? Regular não no sentido ditadura, mas regular justamente para não acontecer o que aconteceu na última eleição, né? De as pessoas acreditarem que o Bolsonaro, que o PT excluía kit gay, né? Para não falar outras coisas piores. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva e olhar mais criticamente e não descartar a importância dos meios tradicionais de comunicação tão cedo.
Eu acho que a gente tem que... Verdade. Sobre a mini-reforma, né, no contexto das eleições municipais de 2012 e 2016, né, quer dizer, é o que provocou um grande impacto, né, nessas eleições, essa mini-reforma, né, no que basicamente ela consistia? Provocou. O que aconteceu com esse trabalho aí que você está citando, eu escrevi com uma colega minha, a Mércia, que já é doutora. A gente tem uns 2, 3 trabalhos nesse sentido, olhando justamente esses pontos de reforma eleitoral e legislação. E o que a gente consegue mostrar é que essa mini-reforma de 2015, ela teve sucesso, ela foi efetiva para alguns pontos que ela propunha. Qual foi a grande mudança dessa reforma de 2015? Foi a parte financeira, que foi quando proibiu-se completamente a doação de empresas para campanhas, né? Se a gente lembrar, todos os escândalos de corrupção têm dinheiro de empresa, de empreiteira, principalmente Verdade. envolvida em campanha eleitoral. Agora não pode mais. Então, não pode mais empresa, só pessoa física. A pessoa pode doar uma porcentagem estabelecida da renda declarada dela, ou seja, eu, Bárbara, não posso ir lá e ficar doando como, né, como um laranja, passando vários cheques, né? Não Porque posso há fazer casos, isso. inclusive, não é, Bárbara, para burlar essa medida, para burlar essa lei, inclusive há casos de empresas que, na verdade, são doadoras, mas estão por detrás de doadores físicos. Isso é possível, não é? Isso aconteceu? Não sei te afirmar, Uhum, porque essas restrições da lei, elas estão aí justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, uhum, se eu não me engano, eu acho que eu só posso doar até 10% do meu rendimento do ano anterior. uhum. Então, se eu tive um rendimento de 20 mil no ano anterior, né, eu posso doar só 10% disso. E aí eles ficam em cima de pessoas, por exemplo, que não declaram imposto de renda, porque não tem renda suficiente para declarar, porque não necessitam, ou eles olham a renda da pessoa. Demora um pouco, né? Porque quando você pega Uhum, lá a prestação de contas, você tem centenas de linhas, né? Explicando certinho quem doou, quando doou e quanto doou. Então uhum, acontece bastante, mas diminuiu. As prestações de contas elas ficaram mais enxutas. O próprio partido pode doar dinheiro, né? Pode repassar o dinheiro para a campanha. E uma coisa que tem acontecido muito é o autofinanciamento das campanhas. Então, por exemplo, o uhum. João Dória colocou muito dinheiro dele na campanha. Isso pode. Outro fator que mudou bastante foi o tempo de propaganda, né? Os dias de propaganda eleitoral e o tempo, que eles vieram justamente com esse argumento. Então, assim, a gente vai diminuir o teto de gastos, lembrando que tem um máximo que o partido pode gastar por campanha, Uhum. né? E ele é estabelecido com relação ao ano anterior, no primeiro e no segundo turno. Então, o que a gente conseguiu ver é que no primeiro turno quase todos eles chegam no teto, e no segundo também. Só que as candidaturas de políticos tradicionais, por exemplo, se a gente pegar o ACM Neto, ele não Uhum. precisou gastar tanto dinheiro na campanha dele, porque ele já tinha um reduto eleitoral forte. Então, ele economizou Ah. dinheiro. Ele não precisou ficar fazendo propaganda, ele sabia que ele ia ter votos, né? Bárbara, e parece que as medidas acabam, na verdade, surtindo outro efeito, porque a elitização dos candidatos e daqueles que vão ganhar, parece que ela é reafirmada com essa medida de autofinanciamento, por exemplo, né? Quer dizer, campanhas, por exemplo, de pessoas diversas no Brasil, né, de diversas profissões que não têm um capital tão grande quanto um João Dória, como você acabou de falar, ou um reduto eleitoral tão forte quanto o do ACM Neto, né, acabam distanciando essa possibilidade de democratização mesmo, de candidaturas, de possibilidade de eleição até, né? Sim, eu vejo, né, fazendo esses trabalhos, eu vejo como um grande desafio, porque por mais que o objetivo seja deixar a eleição mais equânime e mais acessível para diferentes atores políticos, ela não faz isso de fato. Ela é eficaz para diminuir o teto de gastos, ela talvez seja eficaz para diminuir os casos de corrupção, isso eu não posso afirmar com certeza, né, porque Uhum, já é outro tipo de coleta de dados, mas a gente tem ouvido claro. menos
né, denúncias de corrupção nesse sentido. Só que, por outro lado, ela não ajuda a impulsionar partidos pequenos. Então, acaba que a gente fica sempre circulando aí entre esses partidos maiores, que têm maior capilaridade, ou que têm mais esses políticos de tradição, né? Então, eu acho que é o grande desafio, só que a gente precisa saber a disposição do Congresso para fazer isso, né? Eis aí um ponto também que é muito complexo, né? Porque é uma reforma que precisa sair de cortar na própria pele, né? E parece que eles não têm muita disposição para isso, né? Quando Sim, você eles fala, por fizeram exemplo... outra. Desculpa. Não, pode falar, eu ia só completar isso, né? Quer dizer, quando você fala, por exemplo, do fundo partidário, você comprovou essa minha fala, né? De que, olha, se Bolsonaro, que se posicionou contra, compra briga, ele, na verdade, perde apoio do Centrão, de quem ele agora tanto precisa para evitar um possível pedido de aceitação de um pedido de impeachment, né? Exatamente isso, ou seja, talvez fosse uma necessidade mexer nesse fundo, mas de quem depende nós não conseguimos, né? E aí você estava dizendo, eu te cortei. Não, depois de 2015, teve uma reforma em 2017 também, que ela mexeu justamente na redistribuição do fundo partidário. E é a reforma que acabou com as coligações, né, para as eleições municipais. Então, eles não podem mais ter coligações. Então, só que essa redistribuição, eu acho que é 2,5% mais a proporção, né, dos deputados, ela fez uma redistribuição que, na realidade, ela não redistribuiu nada, ela só deu mais dinheiro para quem já ia receber mais dinheiro de qualquer jeito. Né? E aí, quando começou a surgir essa discussão, né, durante a pandemia, de transferir os bilhões de reais do fundo partidário para a área da saúde, o assunto morreu ali. Não vamos mexer no dinheiro de campanha, porque é o dinheiro deles, né? Assim, agora já falando não como cientista política, mas falando como eleitora. Como eleitora, indignada. Como eleitora, poxa vida, como assim, né? Então, você mexeu no bolso deles, né? E aí o Bolsonaro meio que abandonou a pauta, o Congresso não levou para frente, a imprensa também deixou de lado, porque dependemos deles para que esse dinheiro migre para outro lugar. Só que quem depende desse dinheiro para fazer campanha são eles, então a gente fica nesse paradoxo, aí preso. Ô, Bárbara, neste momento, em que pé está a sua pesquisa, neste momento, né? E por que eu faço essa pergunta? De que modo, por exemplo, o material que você produziu de momentos anteriores, né? Nós citamos aí 2012, por exemplo, né? De que modo você vê, portanto, essas eleições municipais no contexto do que nós estamos vivendo, de pandemia, de internet, né? De que modo, portanto, em que pé está a sua pesquisa, quer dizer, e o que você prevê para essas eleições que são diferentes, né? Você não concorda? Vão ser bastante difíceis, né? Sim. A gente está num contexto especialmente sensível, né? A gente achou que 2018 já tinha sido atípico, mas essas eleições municipais vão ser também. Elas vão ocorrer, né, inicialmente em novembro, eu acho que eles vão ter que fazer, porque se eles não fizerem, eles vão ter que entrar com uma série de mudanças nos mecanismos constitucionais, né, para não dar tempo de mandato e tal. Então, para eles é mais interessante que isso ocorra agora. Mas vai ser muito interessante observar como é que essas campanhas menores que dependem majoritariamente dos meios tradicionais de comunicação, né, da campanha corpo a corpo, do apertar a mão, entregar o santinho, né, balançar a bandeira, como é que elas vão se comportar no contexto de pandemia. Então, eu acho que isso vai ser bem interessante de analisar, até por conta desses vários escândalos de licitação de dinheiro, né, de como os políticos lidaram, né, com a pandemia. Então, eu acho que ela vai ser tem potencial para ser uma eleição bem polêmica, um terreno fértil para dados de pesquisa, assim, para a gente falar assim, ok, como é que esses atores estão se comportando em um contexto que não é um contexto controlado. Porque se a gente pensar no Brasil de 94 até 2014, tirando aquela questão
né, das manifestações de junho, a gente tinha um cenário de competição eleitoral mais ou menos estável, né? Estava ali a nível presidencial polarizado entre PT e PSDB, aqui em São Paulo, PSDB sempre, não muda muito, não sei aí Paulista gosta. Adora. E até a nível municipal, né? A gente não tem muita novidade, assim. Então, a gente tem tudo para ter uma ruptura, né? Só que é difícil fazer uma previsão exata, né? Mas a gente tem que acompanhar e ver certinho o comportamento desses atores, principalmente nessa questão comunicacional, como é que eles vão se comportar, como é que eles vão fazer, sendo que eles não podem sair pegando criancinha. Notamos que tem que ser criancinha mesmo e não adultos pequenos, que nem o Bolsonaro fez hoje. Ele levantou um adulto pequeno. Ah, é? Eu não vi. Ele levantou um adulto pequeno achando que era uma criança. Ah. Ô, Bárbara, e a sua pesquisa? Então, a minha pesquisa, eu estou me encaminhando para o final, né? Ela é sobre as eleições presidenciais. O que eu estou conseguindo mostrar, por enquanto, é que, de fato, né, uma das minhas hipóteses é de que, ao longo do tempo, as eleições apresentam menos conteúdo temático, ou seja, menos propostas e menos discussões, né, que envolvem políticas públicas e mais elementos de marketing político, né, propaganda negativa, construção de imagem, etc. E eu consegui mostrar isso de fato, né? Essa minha primeira hipótese, por enquanto, está confirmada. A gente tem um declínio dessa quantidade de temas ao longo do tempo, que em termos de comunicação é ruim para o eleitor, porque ele não sabe exatamente na agenda que ele está votando. E a minha segunda hipótese é qualificar esses temas, né? Eu trabalho com a polarização PT e PSDB, então eu também estou trabalhando a polarização desses temas. Então, quais temas foram mais incipientes em cada pleito e como eles foram tratados? Por exemplo, como o PSDB e o PT trataram a questão do Plano Real em 98, né? A gente teve um confronto direto de uma agenda neoliberal, que é o PSDB, e uma agenda neodesenvolvimentista, que é o PT. E também é interessante observar como o PT se comportou na questão econômica em 2002, né? Que foi a grande chave de virada do PT quando o Lula ganhou a eleição, ele fez a Carta aos Brasileiros, né? Se comprometendo com o setor do empresariado, etc. Então, eu estou nessa fase de analisar esses conteúdos e ver como que esses temas foram se comportando ao longo do tempo. Acho que vai dar certo. Que legal, que pesquisa interessante. Parabéns pelo trabalho, né? Quando a gente abriu esse programa, né, quer dizer, o primeiro programa que eu fiz com o Leonardo, a gente fez questão de ressaltar a importância da universidade, dos pesquisadores, né? Inclusive, nós falamos da importância das ciências sociais, assim como de todas as outras ciências, obviamente, né? Para o entendimento da nossa história, para o entendimento do movimento que move o nosso país, para ser bem redundante, né? Ou seja, o quanto isso é importante para que nós entendamos as forças que movimentam o hoje, né? Eu li uma frase do Eric Hobsbawm sobre o Dia do Historiador, que, aliás, eu aproveito esse momento para parabenizar os muitos colegas e companheiros historiadores, né? E que diz exatamente isso, né? Como é importante, no caso do ofício do historiador, e eu estendo aos outros cientistas, a você e aos outros companheiros, como é importante o trabalho exatamente para o entendimento da verdade e trazê-la de forma que a gente entenda ou desmascare essas forças ocultas que manipulam o cenário, né? Parabéns, viu, Bárbara? Obrigada. Fico muito feliz pelo convite de poder compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento. Eu acho que nesse momento obscuro que nós estamos, né, de desmonte da educação, que já acontece há anos, mas parece que está ficando um pouquinho pior, é sempre bom a gente se colocar, né, nos canais de comunicação e explicar o que é feito dentro da universidade, explicar que as ciências humanas também são ciências e que, do mesmo jeito que produzir uma vacina na velocidade da luz para salvar a humanidade do caos
é importante, também é importante a gente entender os processos, o que causa tudo isso, como as pessoas estão se comportando, quais são as consequências. Então tá tudo imbricado, né? As biológicas, as exatas e as humanas, elas andam de mãos dadas, por mais que a gente ache que não, elas estão sempre ali caminhando juntas, né? Uma complementa a outra, por mais que elas pareçam distantes. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, assim, e devolver para a sociedade, né? O investimento que a Universidade Federal fez em mim, né? Exato, muito bom. A gente está caminhando para o fim, né? Passa muito rápido, ainda mais quando a conversa é muito boa, então voa, né? Eu queria, na verdade, te agradecer novamente, né? Dizer da minha satisfação de tê-la aqui, novamente parabenizá-la pelo trabalho e também pela desenvoltura de posicionamento, inclusive, e pedir para que você fique à vontade para talvez poder conversar um pouco com a nossa audiência no sentido a gente não faz prognóstico de nada, né? Mas no sentido de como a gente pode contribuir para que cada vez mais esse processo eleitoral que você estuda, essas campanhas, sejam menos perniciosas a todos nós, né? Menos ruim, né? Se eu pudesse dar um conselho como cientista política e como alguém que estuda comunicação e processos eleitorais e mídia e todas essas relações, e também como eleitora que busca se informar, eu diria que nesse momento nosso papel é combater informação falsa. Então, a gente tem ferramentas, por mais que seja difícil discutir com o tio do WhatsApp, né? Ou tentar imbricar uma ideia correta. A gente tem ferramentas para checar a informação. Então, assim, desconfiem de informações exageradas, desconfiem de coisas absurdas. Por mais coisas absurdas que estejam acontecendo no Brasil em 2020, desconfiem, se informem, procurem, conversem, dialoguem com as pessoas, né? Com seus pais, ou com seus colegas, ou com alguém, né? Que é de uma área diferente de você, se informem antes de compartilhar qualquer tipo de informação. Eu acho que isso é o fundamental no momento. A gente tem que começar a exercer um papel pedagógico na internet de combater esse tipo de informação. E estamos em ano eleitoral, eleições municipais, um cenário sensível. Então, se informem sobre os candidatos, cobrem posturas, cobrem agendas, cobrem propostas e depois cobrem também. A gente não pode delegar a função e esquecer, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que fiscalizar, porque eu acho que só nessas micromovimentações que as coisas começam a se encaminhar. Eu acho que é isso. Verdade. É isso, brilhante. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Eu encerrei a reunião, podia? Ai, perdemos? O quê? Eu encerrei a reunião. Não, na hora que você encerrou a reunião, eu encerrei a live aqui. Ah, é?